Cara, se tem uma coisa que o Botafogo precisa nos proporcionar nessa quarta-feira, durante a nossa transmissão, é que eu utilize esses áudios do Fábio Azevedo aqui, cara. Na moral, além de eu querer gritar gol do Botafogo, eu preciso usar esses áudios aqui, porque aí a gente junta a transmissão com entretenimento, pô. Tá maluco, maravilhoso. Aí é maravilhoso. Tá certo. Sei lá, hein? De repente, vai aparecer aqui. Eu também gosto de reagir. Ah, meu Deus do céu, eu também gosto, tá bom? Mas é isso, família vascaína. Bom dia, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, vocês sabem que eu gosto, né, no vídeo de pré-jogo, trazer aqui as reações dos adversários. No caso de hoje, os botafoguenses. E aí, acompanhando aqui, ali, de novo aqui. Vasco do céu, eu nunca te pedi nada nessa vida. Ainda mais nos últimos anos, porque entendo o momento, sei que é difícil te pedir alguma coisa. Mas passa de fase, por favor. Que isso, Thiagão? Família acompanhando isso tudo aí que eu tô comentando com vocês. A tranquilidade dos botafoguenses me incomodou. Ninguém faltando com respeito, nada disso. Só a tranquilidade. Quase uma certeza que vão passar com tranquilidade da gente. Isso me incomodou de uma certa forma. É por isso que estou aqui, jogando pro ar, pro vento, pro céu. Para que os jogadores do Vasco, sabe, no dia de hoje, vamos lá, gente. Mais atenção, mais tesão, mais confiança, sabe? Tá cansado, tá se arrastando em campo? Fala com o Gênio 22. Com o chiliquento lá, com o descontrolado. Não dá, Diniz, eu não tô conseguindo acompanhar a mentira aqui, cara. Vamos lá, gente. Meu Deus do céu. Mas é isso, família. Tem muita resenha nesse vídeo, é claro que a gente vai focar no jogo de logo mais, trazendo aqui a provável escalação do Vasco, provável escalação do Botafogo. Nesse sentido, até pra gente avaliar aqui a provável escalação do Vasco, eu estava acompanhando o programa Troca de Passes, estava por lá o Alex, Mansur e também o apresentador Felipe Diniz falando dessa fragilidade defensiva do Vasco. O apresentador, até comenta, poxa, eu gosto do Hugo Moura mais aqui, na cabeça de área, protege melhor. E aí o Alex fala o que eu sempre falo aqui, que é todos os setores do campo tem que ajudar. Senão, basicamente, vai dar merda lá atrás. Você vai acompanhar aqui. Além disso, também um corte do programa Seleção Sport TV. Aí nesse estava o Roger, o Júnior, Rizek, também falando dessa fragilidade defensiva. O Júnior até comenta que os gols que o Vasco sofreu ali contra o Corinthians não existem. Ele não vê isso em lugar nenhum, essa liberdade que os jogadores do Corinthians tiveram para marcar. Né? No caso do Maicon, fez o gol sozinho, na grande área, e o Garro dominou a bola, parou, pensou e chutou. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Eu acho que esses dois cortes vão ajudar a gente aqui na nossa resenha. E claro que vamos falar também sobre mercado da bola. Ontem à noite surgiram aí mais informações em relação a Carlos Cuesta e também Nathan Silva. Parece que o Vasco está próximo de acertar com os dois zagueiros. Família Vascaína, então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui da parceira do Vasco em Família, que é a GoCase. Tá aqui, família, o QR Code, o nosso cupom também para você utilizar no site inteiro lá da GoCase, capinha de celular, aquele copo show de bola para tu tomar aquele gelo vendo o nosso Vascão, para te ajudar a relaxar. Tem garrafa para academia, garrafinha térmica, tem mochila, tem bolsa, tem de tudo na GoCase. Utiliza o nosso cupom, você vai levar aquele desconto esperto, melhor dizendo, e vai estar fortalecendo aqui também o Thiagão do canal Vasco em Família. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Queria destacar aqui com vocês, né, o jogador que o Vasco acertou no dia de ontem, que é o Matheus França. E tá aqui, né, que o Bruno Guimarães comentou na postagem dele ou do Vasco, não sei ao certo, mas dando boa sorte aí para o Matheus França, né? Bruno Guimarães, que é vascaíno, o pai dele também, então dando a boa sorte aí para o Matheus França. Além disso, família, o canal Vasco entrou em contato com o Fábio Martins, né, que já treinou o Botafogo, recentemente ele salvou o Juventude, né, cara, no ano passado, eu acho que foi ele mesmo, e ele foi treinador do Matheus França na base, e ele disse o seguinte sobre esse jogador, ó, atleta com perfil técnico, muito bom,
capacidade alta de decidir jogos, muito potente, com muita força para arrastar, além de bons movimentos ofensivos no último quarto de campo. Um atleta decisivo. Volto a frisar. A gente sabe que é um jogador jovem, né? Tem 21, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Saiu cedo do Flamengo, mais de 100 milhões na negociação com o Crystal Palace. Mas é um jogador, e é por esse motivo também que ele está aqui no Brasil. A realidade é essa. Se ele estivesse performando, jogando, né, tendo sequência, ele não estaria aqui. Isso é uma realidade, a gente precisa entender isso. Então ele volta para o Brasil para ter justamente essa sequência, né, no país dele. Também tem ali a vontade de trabalhar com o Fernando Diniz, tudo isso pesou. Mas tem muita gente falando bem, né, desse atleta. E a gente espera que ele possa trazer justamente tudo isso aqui. Nessa qualidade de marcar os gols, de arrastar, né, de ter uma dinâmica ali na frente. A gente vai pontuar isso aqui durante o nosso vídeo, né, que o Vasco precisa de opções, o Vasco precisa rodar o elenco, porque o time visivelmente está sentindo o cansaço, é um time que morre, é um time que não consegue ter intensidade, e aí você já abre um leque ali pro Fernando Diniz, né? Matheus França, David, Andrés Gomes, aí você tem o Nuno, Ryan, Verratti, você abre um leque ali pro Fernando Diniz, porque tem jogadores que me parece que ele não confia, que é o caso assim do Estrela, né? Não sei se é uma questão física, o Estrela não entrou no jogo ali contra, né, o Corinthians, entrou o GB para fazer de meio armador, Garré também, né? Vem perdendo espaço. Eu acho que o Matheus França pode fazer de 10 também, então é um jogador para a gente estar de olho nesse sentido, para ter um jogador de mais mobilidade ali no lugar do Coutinho, por que não? É isso, a gente espera que o Matheus França possa ajudar demais, e aí tá aqui mais um treinador, a gente recentemente pegou um corte de um treinador que trabalhou com ele no Flamengo, um outro treinador que trabalhou com ele no Sub-17, me parece que o Fábio Martins foi uma categoria, né, acima, família vascaína. Vamos falar primeiro sobre mercado da bola, e aí depois a gente foca no jogo de hoje, família. Tá aqui, ó, uma informação do Rodrigo Silvério, lá do podcast Cruz Maltino, mas ele tá destacando aqui também, claro, algumas apurações, família. Vamos lá, ó. O Vasco encaminha a chegada de Carlos Cuesta e avança por Nathan Silva. Dupla pode reforçar a colina histórica. O Vasco está muito próximo de confirmar 2 reforços importantes para o setor defensivo. Carlos Cuesta já é tratado como certo pelo clube, que aguarda apenas sua chegada ao Rio de Janeiro para assinatura do contrato, melhor dizendo. Paralelamente, as negociações com Pumas do México por Nathan Silva estão em estágio avançado. Informação divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, né, ele dando a saída do jogador como certa, família. Além dele, também está aqui um jornalista que me parece que trabalha no México, não sei ao certo se é na ESPN, também confirmando a saída do jogador, né, reforçando aí o nosso Vascão. Só para destacar aqui também, uma matéria do GE, Pedrinho já havia assistido Cuesta em ação pela Colômbia na Copa América. E a matéria aqui do GE está pontuando, né, que o Pedrinho estava muito feliz com essa possibilidade de contratar o Carlos Cuesta, né, por acreditar no potencial dele. Aí deu toda essa reviravolta aí, o jogador que estava com o pé lá no Spartak Moscou, deu ruim e está próximo de acertar aí com o Vasco. Falta alguns detalhes, inclusive o Vasco já aguarda ele ainda nessa semana, família. Bom, né, muito bom você trazer aí 2 opções para esse setor. Já falei aqui com vocês que o Nathan Silva, o que eu lembro dele, não é um zagueiro que me passa assim tanta confiança. Já falei aqui, tô sendo até repetitivo, mas sempre tá chegando um membro aqui da família vascaína, né, chegando aqui pela primeira vez. Então é isso que eu tô dizendo. Se você olhar para o elenco do Vasco agora, beleza, Nathan Silva chega para ajudar. Em comparação, quem tá jogando ali agora? Hugo Moura. O Lemos tá descartado. Oliveira, né, nem se fala. Então, chega para somar. Ele melhora, mas não é esse zagueiro todo. Pra gente poder falar assim, resolve o problema da defesa do Vasco. Não acho que seja assim. Ele melhora. Até dei o exemplo aqui um outro dia, que o Nino, né, teoricamente, ele diminui a margem de erro, e aí a gente até pode bater na mesa e falar, opa, esse vem para resolver. Pode até não resolver, mas num primeiro momento vem. Não é o caso do Nathan Silva. E o Carlos Cuesta, eu não posso falar absolutamente nada, porque eu não conheço o jogador. A gente já reagiu aqui, os lances, destacamos uma matéria aqui do GE, que entrou em contato com alguns jornalistas colombianos, todos eles exaltando a qualidade técnica, a força física, antecipação, leitura de jogo, e muita gente pontuando a questão da bola aérea, que ele não é tão bom assim.
Isso aí, né, é um problema. Mas vamos torcer, família, é o que nos resta, né, torcer para que o Nathan Silva acertando e também o Carlos Cuesta possam melhorar o sistema defensivo do Vasco e o Vasco caminhar aí no Campeonato Brasileiro. Claro, a gente tem que passar de fase também na Copa do Brasil. Mas nesse momento, né, ao que parece, vai ser aí com as nossas forças que a gente já tem aí no elenco, né? Dificilmente Carlos Cuesta, Nathan Silva vão chegar e jogar esse jogo aí da Copa do Brasil. Quero dizer o segundo jogo, tá, família vascaína? E aí, vamos entrar no assunto de hoje, nessa decisão contra o Botafogo. Antes, eu quero passar aqui para vocês esse corte que eu fiz da galera do Troca de Passes, Seleção Sport TV. Eu acho que acrescenta demais aqui em tudo que eu venho falando dessa parte defensiva do Vasco, dessa fragilidade física, de algumas escolhas do Fernando Diniz, que acabam potencializando essa deficiência que o Vasco tem, na minha opinião. Olha só. Porra, de repente, para ele, para a carreira dele e pro elenco, acaba sendo importante. Mas eu acho que o Vasco perdeu um pouco da consistência com o Hugo Moura atrás. E talvez pela falta dele na frente, Exato. não pela presença dele atrás. Eu acho que ele faz falta como um protetor da zaga do Vasco. Ele dando esse passo para trás, eu achei que a defesa ficou menos protegida. Mas tudo bem, mas eu acho que era importante ter um zagueiro ali para o Hugo Moura dar um passo à frente e fazer a função primeira dele, que é a do volante. Faz diferença, só que a gente limitar qualquer atleta para um sistema defensivo, não é um atleta que é o melhor marcador e coisa. O Hugo Moura, ele tem realmente uma saúde e tudo. Só que se o Hugo Moura não está jogando, eu estou jogando com uma outra característica de caras mais leves, mas que tem condição de marcar, eu preciso demais dessa ajuda dos outros. Porque se não for um sistema todo, realmente eu vou ficar mais vulnerável com o Hugo Moura jogando um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, entendeu? Então, nesse sentido que eu acho que o Vasco, de repente, acaba pecando, ou qualquer time que acaba pecando por não ter um sistema que se ajude, né? Eu preciso ter realmente suporte em todos os setores do campo, independente dessa individualidade. O segundo gol do Corinthians é muito parecido com o desenho do Flamengo. Exatamente. É muito parecido. Roda o gol do Guinegão pra gente. Vai ser a mesma situação. Você vai ver. Quatro jogadores do Vasco, tá vendo? Os jogadores do Corinthians, entre a defesa e o meio-campo. Isso é um erro. Você opina que isso foi estratégia ou aconteceu no jogo, assim? Foi algo que aconteceu ali na partida? Não, porque é muito parecido. Do Corinthians? Não, é porque a facilidade Você faz a leitura do jogo do que acontece. Hoje tudo é estudado, olha só. Eu não vou entrar dentro da área, eu vou esperar aqui. E o Dorival fez isso no aquecimento. Eu até falei pro Ricardinho, eu falei, olha só, porque a gente tava naquela dúvida de, como é que ele vai jogar? Ele vai abrir o Charles na direita, o Bidon na esquerda, e vai fazer Raniel e Maicon por dentro. Aí no aquecimento, ele montou com o Lozano, né, o Bidon na frente dos três, o Raniel ele recuava para fazer o terceiro zagueiro, e ficava Maicon na esquerda e Charles do lado direito. Isso que é comentarista, hein, Roger? Prestando atenção no aquecimento, hein? Quando você tem tantas modificações assim, você tem que buscar, né, entender o que está acontecendo ali. Aí no aquecimento ele já mostrou. E aí ele já começou a fazer as movimentações com Bidon e com Bidu e com o Mateuzinho. Eu falei, cara, ele vai espetar os dois laterais, vai transformar os caras em pontas e vai segurar com 3 zagueiros e os 2 volantes, Maicon e Charles. Tava muito claro. E aí isso... Obviamente, ele viu como o Vasco jogou contra o Juventude, o Vasco jogou contra o Santos. Ele falou, olha, esses 2 volantes, Jair e Tietê, eles não conseguem fazer a recomposição. O Ryan não vai vir de um lado e o David não vai vir do outro. Então, eu vou ter os 2 laterais livres e a marcação e a minha chegada de um dos meios não é boa, né? Vai ser sempre livre aqui na intermediária. Então, faz o movimento, recebe, faz a leitura que vai colocar dentro da área e dá um tapa para trás, que vai sempre chegar alguém sozinho. No segundo gol, o Garro chega a dominar a bola e ajeitar. Você ter a sua... cabeça da área desprotegida. O Maicon também chegou no primeiro com uma facilidade, mas chegou de primeira, chapada, né? Dá de chapada. O que mais me chama a atenção é isso. Domina, ajeita e bate, cara. Livre. Isso aí é o tipo da jogada que não acontece. Ninguém te dá essa liberdade. Livre. Entendeu? De pegar essa bola na frente da área, ainda mais com jogadores com boa qualidade na hora de finalização. É meio que um suicídio esse tipo de jogada. Daí, eu não vou pegar esse corte e falar assim, poxa, o Thiagão entende muito de bola, não é? Que papo é esse que o cara é aprendiz? Aprendiz de quê? Sabe muito de bola. Não vou falar isso porque isso é uma leitura fácil. Eu acho que todo mundo está enxergando dessa forma, né? Só o Diniz que não. Só o Diniz que não. Você viu a leitura ali do Alex, do Felipe Diniz? Beleza, do Felipe Diniz é um gosto pessoal. Muita gente vai discordar, né? A galera... mesmo com o Hugo Moura ali na cabeça de área, o Vasco também sofre. Sim, é o que a gente fala aqui do Verratti, família. Não é pontuando aqui que o Verratti é o problema, mas a gente tem que ajustar as peças para tentar potencializar, para tentar vencer. É testar, é ver o que vai sair melhor. Não é questão de resumir em um jogador o problema.
Foi o que o Alex falou ali de forma perfeita. O Felipe Diniz comenta, poxa, na zaga o Vasco fica sem proteção, então é melhor ele adiantar e colocar um zagueiro de ofício. O Alex vem, poxa, não adianta nada. Colocar o Hugo Moura aqui, ali, se os outros setores do campo não contribuem nessa marcação, o time fica exposto. É o que eu falo aqui o tempo todo. O comando de ataque do Vasco, nos jogos contra Juventude e Corinthians, família, parecia um ataque de pelada. Não estou falando mal de ninguém, de postura, disso, dedicação, nada. Nada disso. Eu já falei que não é isso, não é essa questão. Não, nada. É um olhar puramente pro jogo. De falar assim, cara, eles não conseguem dividir, eles não conseguem recompor. Quando o Vasco tem a bola, ninguém tá acelerando, ninguém tá conseguindo uma jogada. Sabe? Uma falta de intensidade assim gigantesca. E a gente tá vendo aí os comentários. Sabe? Você viu o que o Júnior falou? Cara, dificilmente a gente vê esse tipo de coisa num time profissional. Essa liberdade. Fica aqui, Jair, fica os 4 jogadores do Vasco aqui e os do Corinthians aqui, que não conseguem acompanhar. Tu viu a leitura de jogo ali do Roger? A leitura que o Dorival teve? Sabe, isso acrescenta aqui. A gente fala isso aqui pro Diniz e o Diniz não entende. Vamos lá, vamos fechar aqui os espaços, setor de meio campo, vou povoar o meio campo, vou dar mais liberdade pros laterais, os pontas do Vasco não vai acompanhar. E veja bem, até que o Mateuzinho também, né, fez a jogada ali do segundo gol. O David já estava em campo, cara. O David ainda estava em campo. É uma realidade. Então nem dá pra falar isso, porque eu achei que no primeiro tempo o David ainda ele estava conseguindo recompor melhor. E o Mateuzinho não estava tendo tanto espaço. Né? As jogadas estavam acontecendo mais pelo lado esquerdo, porque o Pumita é uma avenida e o Ryan não estava descendo muito, né? Por isso que eu falo do jogo de hoje. Eu colocaria o David no jogo de hoje. Pela força física. Não é que eu acho o David melhor que o Nuno. Nunca. Nunca. Mas hoje eu tenho esse olhar. Se eu fosse treinador do Vasco, eu teria esse olhar para a parte física, condicionamento. Eu acho que se falta condicionamento, se falta parte física, você não consegue fazer nada. Você não consegue recompor, você não consegue ter um sistema sólido defensivo. Sabe, você tem que fazer uma cobertura, você tem que fazer uma recomposição, e aí começa a aparecer os espaços. Posicionamento, leitura de jogo, qualidade do atleta, tudo isso influencia. Mas sem parte física, família do céu. Não vai nada, não flui nada, não acontece. Sabe, a gente viu a diferença do jogo do Santos para o jogo contra o Juventude para o jogo contra o Corinthians. Esses dois times apertaram, correram, foram intensos, o Vasco não conseguiu caminhar, o Vasco não conseguiu andar. Então por que uma mudança de chave, um ajuste na filosofia? Eu acho que é legal, cara. Eu acho que seria interessante. E aí, concordo plenamente com a leitura aí, a gente só espera que o Diniz possa corrigir as suas falhas, porque a maneira que ele vem se comportando em cada coletiva assusta. É o que o Fio lá do Charla Podcast fala. Como é que o cara vai corrigir alguma coisa se ele acha que o trabalho dele é perfeito? E não é, pô. Não é só erro dentro de campo. Toda essa análise que foi feita em relação à entrada da área do Vasco, o Diniz acha que não tem culpa? Quando sai o Tietê, ele bota o Verratti, bota o Nuno de cabeça de área, o cara não tem culpa. Ele vai numa coletiva e vai convencer todo mundo que o Nuno é segundo volante, o Nuno tem capacidade, tem mais capacidade de jogar de segundo volante do que o Barros, mas o jogo não estava pedindo isso. O jogo estava 1-0. O Vasco tinha que buscar equilíbrio. O Vasco estava perdendo todas as divididas. O Vasco estava exposto. O Corinthians chegava como queria, tinha espaço para tudo. O jogo não estava pedindo mais qualidade no meio campo, estava pedindo pegada, estava pedindo marcação. Por exemplo, é o que vai pedir hoje. É o que vai pedir hoje. Então, assim, perfeito, né? Esse corte aí pra, eu acho que, mostrar aqui pra gente o que o Diniz vem errando. E assim, família, com os ajustes que a gente acha, não é garantia de nada também não. Mas tem que ajustar, tem que melhorar. Porque um time, para não cair, tem que parar de tomar gol. O Vasco toma muito gol, é muito fácil fazer gol no Vasco. Muito fácil. E pra caminhar na Copa do Brasil, da mesma forma. E assim, família, vamos lá aqui, só pra gente pontuar algumas questões e aí debater também o que você acha, seu time, como você entraria, né, para o jogo de hoje. Eu tava vendo aqui a escalação do Botafogo no jogo contra a EDU, né, que o Botafogo perdeu por 2-0. Claro, não vai ser assim que vai jogar. Eu só vou chamar a atenção aqui para a zaga, né? Jogou Marçal e Barbosa. E aí no confronto contra o Vasco, lá em Brasília, jogou, né, Barbosa e Caio Pantaleão, né? O Pantaleão, Caio tem 1,86 m, o Barbosa tem 1,93 m, só para comparar, né? O Verratti tem 1,87 m e o ponto que eu quero chegar, o Marçal, se ele jogar amanhã, eu acho que não vai acontecer isso, mas não sei, ele vem jogando de zagueiro, né? E parece que ele jogou de zagueiro contra o Juventude. Jogou contra a LDU, jogo difícil, né, de Libertadores. Então se ele jogar hoje de zagueiro, é uma bola que o Vasco pode aproveitar. Quero dizer, a bola aérea, né? Com o Verratti. De repente seria interessante, né, você começar o jogo com o Verratti pensando
nessa característica da defesa do Botafogo, porque a gente sabe que o Verratti ele se movimenta bem nesse sentido, né? Ele busca sempre ali, né, um zagueiro que não tem tanta facilidade, com certeza ele ia buscar ali as costas do Marçal, né? O Barbosa ia estar sempre caçando ele, porque o Barbosa é muito bom na bola aérea, mas é isso, é o que eu falo aqui, não é uma questão de marcação com o Verratti. Por exemplo, no jogo de hoje, o Marçal jogando é uma possibilidade, mas é o que eu falo, você vai jogar com um centroavante como o Verratti, cara, você tem que olhar para o entorno. Tem que olhar para o entorno. Por exemplo, é porque a gente não tem. Mas se o Matheus França estivesse atuando, eu entraria com o Matheus França no lugar do Coutinho, pô. Simples assim. Não é marcação com ninguém, eu quero é ganhar o jogo. Eu não amo o jogador. Que marcação com ele. Você tá com perseguição. Que perseguição, meu povo, minha gente, meu hater. Que perseguição, eu quero é ganhar. Eu quero é ganhar o jogo. E o Vasco sem bola é uma tragédia, começando lá da frente. Não dá de maneira nenhuma para você ser competitivo no nível que o Campeonato Brasileiro está pedindo. Então a gente vai encarar o Botafogo na Copa do Brasil com jogadores que não contribuem na marcação. E o Vasco tem mais de um. Mais de um Pumita, meu Deus, eu perco a conta. Nuno sem intensidade, Ryan sem intensidade, Verratti sem intensidade, Coutinho sem intensidade. Vai ficar difícil, família. Então a gente não tem que parar com isso de eu amo ele, não tenho ranço com aquele. Não é isso. É buscar o equilíbrio desse time. E aí, nesse sentido, é interessante você ter o Verratti ali, que é muito bom na bola aérea, né? Se o Marçal jogar, penso dessa forma. Mas tem a possibilidade, eu estava vendo em alguns canais do Botafogo, do Caio, né, jogar. Tá um tempo sem jogar, mas de repente, por ter o Verratti, né, ele possa escalar ali algum zagueiro. Contrataram também um do Volta Redonda, né, que vai estar à disposição também aí do filho do Ancelotti, família vascaína. Assim, o provável Botafogo, só pra gente focar no nosso time aqui, John, Vitinho, David Ricardo, tá aqui, ou Marçal, né? Cara, eu acho que esse cara começou como titular e o Marçal entrou no decorrer do jogo contra o Juventude. Me corrijam aí se eu estiver errado. Barbosa, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Cara, basicamente aqui o time que a gente enfrentou em Brasília, só a questão da zaga aqui que muda, que foi o Caio, e a cabeça de área, né, que muda, que era o Gregory naquele jogo. E aqui já é o Danilo, que é muito bom jogador, tem muita pegada, tem muita gente falando, né, que ele não tá bem nesse momento, mas é um cara de muita força física, de muita imposição física no setor de meio campo aí do Botafogo. E aí, focando no nosso time, família, eu só queria levantar aqui com vocês, eu tentei pesquisar, tava assistindo alguns vídeos, então Barros pode jogar hoje, né? Porque eu até vi que tem uma situação que, como o América Mineiro saiu na primeira rodada da Copa do Brasil, o Barros tem a possibilidade de jogar no Vasco, né? A Copa do Brasil, ele atuou no América, mas ele pode jogar. Em outras páginas, em outros sites, estão dando que ele não pode atuar. Ele deveria ser inscrito em outra fase para poder jogar nessa. Não deu tempo. Então, sinceramente, eu não sei. Mas acho que ele vai jogar. Eu não sei o esquema que é isso aí. Se é de fato essa parada, que o América saiu na primeira rodada e por esse motivo ele pode jogar pelo Vasco, porque também lá no canal Atenção Vascaínos, né, eles estão dando essa possibilidade do Barros como titular no dia de hoje. E dessa forma, Léo Jardim, Hugo Moura, Freitas, PH. O canal Atenção Vascaínos estava dando PH assim, lá e cá, um P lá, um PK, né, mas ele acha que vai jogar. Piton. Na cabeça de área, perfeito, tem que ser o Barros. Não pode ser o Thiago Mendes. Não pode ser o Thiago Mendes. Se ele tá apto a jogar, tem que ser o Barros. Tem que ter um cara mais físico ali, mais rápido. Jair de segundo volante. No comando de ataque, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Família, eu sinceramente não gosto desse comando aqui de ataque. Já falei pra vocês, né, venho falando aqui até nesse vídeo mesmo. Acho que a frente, ela tem um papel também no Vasco sem bola. Tá ajudando o Vasco a ser esse time frágil, principalmente nos últimos 2 jogos. E a gente vai encarar um time que tem intensidade, tem velocidade, tem jogadores de recurso. Então você precisa ser intenso numa partida como essa. Coisa que esse ataque do Vasco não está sendo. Não sei se o Diniz vai puxar a orelha, se vai conseguir tirar um algo a mais desses jogadores. Mas eu barraria aqui, família, com certeza. Olhando para essa questão da bola aérea do Verratti, principalmente se o Marçal jogar, cara, não vejo problema nenhum de você sacar o Nuno, porque tá exausto, dá pra ver isso, e colocar o David ali justamente por recompor melhor. A gente sabe que por ali joga o Vitinho, que tem uma boa força física, pode ser o Arthur também, que é muito rápido, então acho que o David tem mais capacidade de ajudar o Tom. Mas, Thiago, tá maluco? Coutinho, barra o Coutinho, não tem problema nenhum. Você tá pegando a minha lógica? Barra o Coutinho, bota o Nuno de meio campo. A questão é essa, na minha visão é essa, é melhorar a parte física do Vasco, é competir fisicamente, é se defender melhor sem bola. E para isso você tem que estar mais intenso no jogo. É isso. Eu tenho esse olhar para a partida de hoje. Mas, né, vou torcer muito aqui para esse time ter uma boa atuação, tecnicamente falando, conseguir achar os espaços,
marcar gol é fundamental. O Vasco sair na frente, na minha opinião, é fundamental para o Botafogo, né, sair um pouco do esquema tático, da ideia inicial de jogo, buscar um pouco mais o ataque. Dessa forma a gente vai ter mais espaço para jogar. Eu acho que tem isso também, é um ponto importante. Quando o Vasco sai atrás, o time, família, consegue alternar, baixa as linhas, pressiona em alguns momentos lá na frente, e aí é um barata voa. O Vasco realmente não consegue se comportar bem em campo. Então sair na frente também é fundamental. Eu tenho essa análise para o jogo de hoje, muito mais uma questão, né, de ajustar a filosofia dele com os jogadores mais físicos. Eu tenho esse olhar, acho que o Vasco poderia se sair muito bem. No meu time hoje jogaria sim o Andrés Gomes, jogaria. Minha preferência de ataque hoje, eu falei aqui com vocês, Andrés Gomes pelo lado direito, David pelo lado esquerdo e Ryan de 9. É um time de mobilidade na frente, mas é isso, né? Nosso treinador vai repetir o time e a gente espera, né, vencer o jogo para levar uma vantagem, né, para o segundo jogo, família vascaína. Fui!